e deu timão, hein? A gente começa com esse assunto, tem que abordar também essa história de plano para pagar parte das dívidas do Corinthians em 10 anos. O Neymar bidou, Neymar vai estrear, deve estrear amanhã, na quarta-feira, e é claro que o futebol da Bandeirantes vai transmitir. Eu sei que você não aguenta mais, pô, mas Neymar. Amanhã nem dei, cara. Amanhã nem dei, não tem o que fazer, não tem pra onde fugir, cara. E outra, amanhã é realmente... Vocês lembram quando reestreou o Ronaldo, quando reestreou o Ronaldinho? Sim. Muita gente, não só a torcida do Santos, parou pra ver, né? Vamos ver como é que o cara tá. E o Neymar já deu até assistência em treinamento. Vamos começar falando do timão. Quem para o Corinthians, hein? Hugo Souza, eu tenho um palpite aqui, o Hugo Souza vai se tornar o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians, viu? O maior pegador de pênaltis é o Cássio, né? Cassião da Massa. E quem fica em segundo? Ronaldo Giovanelli? Não sei, mas se fosse pra chutar... Giovanelli? Ronaldo Giovanelli. O Ramiro também, tá chegando. Né? Mas eu acho que o Hugo Souza vai... Cara, ele é pegador de pênalti, mas demais, assim. O Cássio tem mais de 30 pênaltis, é isso? 29, 30 pênaltis que ele pegou. Acho que é nessa faixa aí de penalidades defendidas pelo Cássio. Mas ontem o Hugo foi um dos responsáveis. Né? E o Tchoca, é verdade. Fizeram gols, mas sendo defensores, né, Gabi? Exatamente. Cássio, 32 pênaltis defendidos, informação aqui de Pedro Ramiro. Ontem o time bem modificado do Corinthians tomou muitos sustos do Novo Horizontino. A gente pode colocar ali que em determinado momento a torcida do Corinthians deve ter ficado um pouco apreensiva, porque de fato o Novo Horizontino tava indo pra cima, criou muitas oportunidades, era praticamente um bombardeio ali do Novo Horizontino, mas que paravam no Hugo. E aí quando ele defende o pênalti que ele mesmo cometeu, dá uma nova vida pro Corinthians, dá uma sobrevida e aí acaba saindo o gol também. O Corinthians faz um gol na partida, o que mostra que não adianta, né? Quando você fica criando muita chance e você não faz, realmente você toma. E foi isso que o Novo Horizontino fez. O Novo Horizontino que ontem a gente colocava que tinha, assim, era mais favorável a conseguir a vitória na partida, porque vem fazendo o Campeonato Paulista ok, inclusive conseguiu vencer o Palmeiras nesse Campeonato Paulista, mas ontem, de fato, fez valer a regra do quem não faz, leva. Ô, Ramiro, Pedro Ramiro tá com a gente aqui. Tem novidade, hein? Você tá pronto pra contar, não tá, não? Vamos falar de Corinthians. Um abraço pra você, Martelli, pro Paulo do Vale, pra quem nos acompanha. E o detalhe é o seguinte, o Corinthians que conseguiu mais uma vitória, hein? São 18 pontos do Campeonato Paulista. O Paulo do Vale chegou a chamar a atenção pra mim uma vez de como o Corinthians tá melhor em comparação a 2024, ao ano passado. E só pra gente ter uma ideia, o Timão nesse momento com 18 pontos... tem 4 a mais do que a fase de grupos inteira do ano passado no Paulistão. Nossa. Ou seja, a gente em 7 jogos viu o Corinthians chegar a 18 pontos. No ano passado, em 12 jogos, foram 14 pontos. O que mostra a vantagem em comparação ao passado. O Timão, que também como visitante tem um retrospecto recente bastante positivo. São 9 jogos como visitante, 7 vitórias e 2 derrotas. Para o Racing, na Sul-Americana, e para o São Paulo. Então, esse número é bastante expressivo num Corinthians que em 9 jogos fez 16 gols. Marcou 16 gols e sofreu 9. Para o jogo contra o Palmeiras, quinta-feira, atenção. A tendência é que Garro volte a ser relacionado para a equipe alvinegra. Lamentável. Que isso? Isso não é hora. Não, tá. Isso não é hora. Agora entendi de onde Deixa vem. pra próxima semana. Que isso? Agora não. Veio do âmago, assim. Lamentável. Não. Ele Eu ainda... Derby. Então, eu ainda tenho lembranças do gol dele Nossa, no Paulistão falta, né? do ano passado, 2x2. Não, ele não fez gol no último brasileiro, fez? Não. Ele Eu fez? acho que ele fez os dois. Mas Ele o fez. Eu lembro do Campeonato Paulista, né? Yuri, Que gol de falta. Fez na Arena Barueri. Exato. E fez na Neoquímica Arena no passado também. Garro deve voltar. E essa história das dívidas aí, mais uma vez, né? Agora pelo menos é um plano traçado pra pagar. Não é o total do montante, né, Ramiro? É a tal da RCE, o regime... Ué, notícia boa, viu? A RCE. gente fala de dívidas com um plano aqui, ó. Notícia boa. O regime centralizado de execuções. O que é isso? O Corinthians está apresentando para o governo federal, para a Justiça Federal, uma proposta para pagar os seus credores, que estão listados ali no regime de centralização de execuções. A proposta inclui ceder 4% das receitas, como bilheterias e patrocinadores, para o pagamento igual aos credores. Além disso, 5% das receitas da venda de direitos econômicos, que vão ser alocadas em leilão, e aí depois o Corinthians vai pegar uma parte desse valor. A tendência é que o Timão pague aí 367 milhões
na RCE, um período de 10 anos, a tendência é essa, que o Corinthians consiga pagar esses quase 400 milhões ao longo dos anos. Mas eu lembro, já são mais de 2 bilhões e meio de dívidas. Então o Corinthians de alguma forma começa esse planejamento financeiro, mas ainda assim cheio de dificuldades. Olha, vamos lá. E agora sobre esse Corinthians que teve um tropeço aí. Quantos jogos? O Corinthians antes de iniciar no Paulista ficou 9 vitórias consecutivas. Aí veio a 10ª no Paulistão. Fez 7 jogos no Paulista, correto? Certo. 6 rodadas, mas essa antecipação só perdeu um jogo para o São Paulo. Então o Corinthians soma aí 16 jogos e soma derrota, né? Isso. Mesmo com as férias intercaladas aí, essas férias no final do ano. Pergunto a vocês, esse Corinthians é o Corinthians mais maduro dos últimos tempos? Acho que essa resposta é clara, seria um sim. Mas ele é um time mais maduro hoje? Deu polêmico o que eu vou falar aqui, tá? Pra ser campeão do Paulista ou ainda é muito cedo? Nossa, é que assim, toda temporada o Corinthians é colocado como um postulante ao título do Campeonato Paulista por conta da tradição que tem na competição. Exceto ano passado, né? É que foi fora da curva o que aconteceu no ano passado. Mas esse time do Corinthians, pela forma que terminou o Campeonato Brasileiro e como começa o Campeonato Paulista, ele desponta muito como um dos favoritos a ganhar o Campeonato Paulista. Só que eu coloco no mesmo balaio aí o Palmeiras e o São Paulo, né? Nem coloco o Santos, mas o Palmeiras e o São Paulo sim. Eu Fala, já não Bruno. vejo tudo isso, sabia? Ontem, beleza, É porque você o não Corinthians... contra sempre. Não, pode ser. Isso. É porque o Corinthians ganhou ontem Do em um Edilson. dos piores jogos do Corinthians, a gente pode dizer, até aqui. Tudo bem que era o Ontem. time C do Corinthians, mas um dos piores jogos até aqui no Paulistão. Até o jogo contra o São Paulo, o Corinthians teve alguns momentos melhores quando tentava virar o jogo, mas no geral foi muito ruim. Mas é que ontem talvez a gente pode colocar na conta de que foi um time muito alternativo. Sim, mas E aí assim, isso acaba pesando um pouco eu, ali, né? eu acho que o Corinthians está sabendo sofrer mais. você ganhar jogos no qual você não foi bem é fundamental para qualquer time que quer ser campeão. E o Corinthians passa por isso nessa segunda-feira. Só o Hugo era titular ontem. Só o Tinha Hugo e o jogador. Alberto. Yuri Alberto. Tinha jogador ontem que não é nem opção no banco, geralmente. Sim. Por isso que eu digo, né? Meio que tá estranho pro lado positivo pro Corinthians nesse início de ano. Eu acho que é um time mais maduro. E o Ramon falou isso na coletiva, né? Como é importante você saber sofrer. Só que aí dá numa dessas, ó. Pega um São Paulo inspirado. Por que não? Numa semifinal, perde um jogo por 3-1, vai lá na Neoquímica Arena, só consegue por 1-0, não passa pra final. Então tudo bem, né? Enfim, tem muita coisa pra rolar ainda pra frente. São Paulo vai passar, Palmeiras vai passar, Santos vai passar. Quando chega nessa hora de clássicos, eu acho que aí que a água bate Ainda mesmo. assim, é o time mais regular até aqui do Campeonato Paulista. Tem a melhor campanha. Mesmo com um jogo a mais, Não, a gente pode falar que o Palmeiras jogou muito contra o Guarani, o Palmeiras fez alguns outros bons momentos, não é mas regular. muito irregular. O São Paulo nunca dá pra saber o que vai acontecer. E o Santos agora foi ganhar um jogo porque tava com muita dificuldade. Então o Corinthians tem uma regularidade que tem que ser valorizada, não só o Corinthians, né? Mirassol, São Bernardo, times que estão sempre brigando e ganhando seus jogos, então sai na frente. Se a gente tá falando de favoritismo, dá pra apontar o Corinthians, ainda que não tenha ainda um time muito bem definido, né? Já que tá mexendo bastante o Ramon. e o PDV, o que pensa? Cara, eu acho que Tá meio triste os hoje. times, os 3 times estão bem parecidos. Quais? O Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras. Dentro de cada cenário diferente, e talvez esse fato de estar parecido pode ser uma boa notícia pro Corinthians comparado ao que foi ano passado. Mas é muito difícil, eu acho que os 3 times tiveram um momento de oscilação nesse começo de Paulista, o que não quer dizer muita coisa, mas deixa todo mundo meio que num pé de igualdade. O Corinthians teve uma enorme oscilação contra o São Paulo, perdeu o jogo. O São Paulo teve uma enorme oscilação contra o Santos, perdeu o Perdeu jogo. o jogo. E o Palmeiras, dentro dos adversários que enfrentou, não conseguiu ganhar do Noroeste e perdeu pro Novo Horizontino, uma derrota que o Palmeiras não via há muito tempo na fase de grupos do Paulista. Ao mesmo tempo, o São Paulo fez um grande jogo contra o Corinthians no Clássico. O Palmeiras teve uma ótima exibição contra um Guarani e conseguiu vencer a Portuguesa. Também teve algum outro resultado, né? O Palmeiras, acho que de vitória no Campeonato Paulista, que agora me fugiu.
Então, Desculpa, repita? o Palmeiras Foi a venceu a Portuguesa, o Palmeiras venceu o Santos, bem lembrado, o Santos. Empatou com o Noroeste e Empatou perdeu com o pro Novo Noroeste, perdeu pro Novo Horizontino. Horizontino, exatamente, goleou o Guarani. É que a derrota pro Novo Horizontino foi de virada, né? Então ficou ainda mais aquela sensação de que o Palmeiras não estava engrenando ainda. Mas era aquela questão de ter time A e time B, né? Exatamente, então assim, por todas as circunstâncias, e o que eu venho falando aqui desde o começo do ano, que as primeiras rodadas do Paulista ia ser muito difícil a gente ter algum parâmetro definitivo de qual time estava melhor, tá vacilando, é oscilação, é questão física, é time mal montado. Tem essa questão também. O Corinthians ainda tá, de alguma forma, fazendo rodízio. O São Paulo começou o Paulista, nem no Brasil tava, usou reserva na estreia, usou reserva contra a Portuguesa. Com os titulares, perdeu pro Santos. Então, cara, eu acho que tá todo mundo muito igual mesmo. Por naturalidade dos últimos anos, eu acho que o Palmeiras é favorito a ganhar de novo o Paulistão. Pelos últimos anos, porque é um time muito mais organizado, muda pouco, mas está atrás de reforços a nível de se qualificar de novo nacionalmente falando, mas no âmbito estadual eu acho que é um time mais forte que os rivais. O São Paulo mandou muita gente embora, né? Abriu mão de muito jogador. E trouxe menos reforços, mas conseguiu manter uma base que tem Lucas, trouxe o Oscar. Então, cara, eu não me arrisco a dizer não, esse é favorito, o Corinthians... E a Ponte? Porque você não citou a Ponte, a Ponte né? tem que sobreviver, cara. A missão da Ponte é sobreviver e ganhar o derby domingo contra o Guarani, tá Vai ótimo. ganhar? Não sei. Domingo você tá de folga? Espero que sim. Porque se tiver... Aí acabou, né? O Espero endereço que sim. lá cai o prédio se a Ponte ganhar o jogo. Cai o prédio. E se perder também. Então, empate. Não, O se empate empatar também não. Se não. empatar também. Deus me livre empatar.